Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Quarta-feira nós vamos fazer os exercícios sobre volume, que nós já vimos nas aulas anteriores, certo? Então hoje nós vamos trabalhar os exercícios das páginas 111 e 112, certo? Primeiro exercício, uma caixa de sapatos tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as dimensões 30 centímetros de comprimento, 17 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Qual é o volume dessa caixa? Então, como nós vimos na explicação de ontem, basta que a gente multiplique as dimensões da caixa, certo? Então, vamos lá, olha, o primeiro exercício. Eu quero calcular o volume, então vou colocar a letrinha V de volume de uma caixa que mede 30 por 17 por 14, certo? Então aqui nós vamos multiplicar de 2 em 2, né? Porque não tem como aqui a gente fazer a multiplicação direta, ó. Então eu vou pegar aqui 30 vezes 17, vou multiplicar. Dá 0, 3 vezes 7, 21 vai 2, 3 vezes 1, 3 e mais 2, 5. E aí eu vou pegar 510 e vou multiplicar por 14, ó. Então, o volume é igual a 7.140. 7.140 o quê? Metro, decímetro, centímetro, hora. Todas as informações aqui estão em centímetros, certo? Então, isso daqui vai ser centímetro cúbico. Por quê? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. No ano passado, nós já aprendemos centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetro ao cubo. Ou nós podemos pegar aqui, ó, centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Produto de mesma base. Nós podemos voltar lá nas propriedades da multiplicação, ó. Então, quem é a base? É o centímetro. Quais são os expoentes aqui quando eles não aparecem? Ó, é o número 1. Sempre que não aparece o expoente, a gente já viu que é o número 1. E quando eu tenho multiplicação de mesma base, o que eu faço? Eu mantenho a base e eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2 mais 1, 3, ó. E assim eu justifico o centímetro cúbico, caso alguém não entenda por que é centímetro cúbico, certo? Muito bem. Exercício 2. Qual é o volume do sólido a seguir? Olha só. Então, é um paralelepípedo, por quê? Porque ele vem em formato retangular. Se ele viesse do quadrado, ele seria um cubo, tá? Ele aqui é um paralelepípedo. Então, olha só. Exercício 2. Ele tem 7... Opa, nós vamos calcular o volume, né? Deixa eu colocar aqui a letrinha V pra gente não esquecer, ó. Então, o volume é igual a 7 metros vezes 3,5 metros vezes 1,2 metros. Então, olha só, nós vamos fazer a multiplicação de 2 em 2 também, ó. Então, volume é igual a 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 3, 21. 22 vezes 3, 24. E tem uma casa decimal, ó. Então, essa multiplicação, aí aqui metro vezes metro, metro ao quadrado. Mas eu vou colocar só no final, ó. E esse vezes 1,2 aqui, ó. E aí eu vou pegar e vou multiplicar esses dois
e eu tenho 29,4, olha. O que? Metro, 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 metro cúbico. Olha só, pelo mesmo motivo que nós vimos ali o centímetro cúbico, certo? Muito bem. Exercício 3. Uma transportadora vai enviar pacotes com caixas em formato de bloco retangular nas dimensões meio metro, 0,6 metros e 0,8 metros. Qual é o volume de cada caixa? Então, eu vou ter que calcular cada um. E depois, se cada pacote tiver 15 caixas, qual é o volume total de cada pacote? Então, aqui eu tenho que fazer duas contas. Primeiro, o volume da caixinha individual e depois multiplicar isso por 15, que é o total de pacotes que vai numa caixa, certo? Então, vamos lá, ó. Primeiro, o volume da caixinha menor. Meio vezes 0,6 vezes 0,8. Observa que no enunciado tá assim, ó. Meio por 0,6 por 0,8. É assim que a gente faz a leitura. E a gente poderia estar trocando esse xzinho da multiplicação pelo pontinho. Mas vamos manter que tá certo do mesmo jeito. Então, vamos lá. Vamos multiplicar esses dois, ó. 6 vezes 5 dá 30. Tem duas casas decimais. E aí eu vou multiplicar por 0,8, ó. Volume é igual 3 vezes 8, 24. 1, 2, 3 casas, olha só. 0,240 metros cúbicos, olha. Esse daqui é o volume só de uma caixinha pequena. Ele quer saber o seguinte: se cada pacote tiver 15 dessas caixinhas, então eu vou pegar 0,240 vezes 15, ó. 5 vezes 0, 5 vezes 4, 5 vezes 2, 10, 5, tudo bem, mais 1 vezes 0, 4, 2 e 0, ó. 0, 0, 2 com 4, 6, 2 mais 1, 3. E aqui eu tenho as casas decimais, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0 aqui eu não preciso. Esses aqui, se eu quiser jogar fora também, eu posso jogar. E aí eu tenho 3,6 metros cúbicos também, ó. Pessoal, vocês devem estar olhando essas continhas de multiplicação com vírgula. Eu consigo fazer os cálculos na cabeça, tá? Eu consigo, esses cálculos pequenos eu consigo. Você, eu não consigo, eu não sei como é que você fez isso. Muito simples. Você vai pegar cada multiplicação dessa daqui, vai montar. Como que isso daqui deu isso daqui? Uai, você bota ali, ó, 3,5 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vão 3, 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Uma casa decimal, olha lá, ó. Tá certo? Eu consigo fazer na cabeça. Se você não consegue, você vai trabalhar cada cálculo que você precisar. Não tem problema nenhum. O mais importante é que você entenda o que você está fazendo, certo? Vou preparar aqui para nós continuarmos os exercícios. Exercício número 4. Uma laje é um bloco retangular de concreto de 5 metros de comprimento por 3,5 metros de largura. Sabendo que a espessura, né, a grossura, né, da laje é de 10 centímetros, calcule o volume em metros cúbicos
do concreto que será usado nessa laje. Então, qual que é a diferença neste problema? Nós temos duas medidas em metro e nós temos uma medida em centímetro. A pergunta está em metros cúbicos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar 10 centímetros em metros. O ano passado nós trabalhamos tudo isso, tá? Todas essas transformações. Então, eu vou lembrar assim, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembra da tabelinha? Esses é o metro e os submúltiplos. E tinha também os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Mas agora nós vamos precisar desse, ó. Então, 10 centímetros, ó, para transformar em metro. Lembra? Metro simples, cada um numa casinha. Onde eu quero chegar? No metro. Eu coloco 0, a vírgula, no metro. Então, 10 centímetros é o mesmo que 0,10 metros. E agora eu vou calcular o volume, então. Qual que é o volume? 5 vezes 3,5 vezes 0,10. Certo? Então, agora, para calcular o volume da laje, é só fazer isso aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui essa multiplicação primeiro, ó. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. Tem uma casa decimal. E eu vou multiplicar agora por 0,10. E o volume dessa laje vai ser de 1,75 metros cúbicos. Já que eu transformei tudo em metro, ó, a minha resposta já está em metros cúbicos, que foi o pedido do problema, certo? Exercício 5, página 112. Qual é o sólido de maior volume? Um cubo de aresta 4 metros ou um paralelepípedo retângulo de dimensões 6 por 4 por 2 metros. Então, olha só. Exercício 5. O cubo, ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, para calcular o volume do cubo, que tem 4 metros de aresta, ó, eu vou multiplicar 4 vezes 4 vezes 4, 16, que dá 64 metros cúbicos. Esse é o volume do cubo. Aí eu vou calcular o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo. Difícil, hein? Paralelepípedo. Quais são as dimensões do paralelepípedo? É 6 por 4 por 2, ó. Volume é igual. 6 vezes 4, 24 vezes 2, 48 metros cúbicos. Quem é maior? 64 ou 48? O volume do cubo é maior. Aí. Certinho? Muito bem. Exercício 6. Uma construtora precisa de 12 metros cúbicos de areia para terminar uma obra. Sabendo-se que as dimensões internas da carroceria de cada caminhão são 3,5, 2 e 0,9 metros, quantos caminhões basculantes serão necessários? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume de um caminhão, com as medidas que eu tenho aqui. 3,5 vezes 2. Se não quiser colocar vírgula zero aqui, não precisa. Se quiser colocar só assim, ó, tá? Só o 2 entende, pode. E vezes 0,9, ó. Então, essas são as dimensões de um único caminhão. Então, vamos lá, ó. Volume é igual
3,5 vezes 2 dá 7, vezes 0,9. Agora vou multiplicar aqui, ó. Volume é igual. 7 vezes 9, 63 vão 6. 7 vezes 0, 0. Dá 6,3 metros cúbicos, tá? Só que a construtora, ela precisa de 12 metros cúbicos. Então, se em um caminhão vai 6,3, quantos caminhões eu vou precisar? Eu vou precisar de mais um caminhão desse. Então, eu vou precisar de 2 caminhões. Ah, mas vai passar. Não tem problema, mas se eu pegar um único caminhão, não vai dar certo. Então, eu vou precisar de 2 caminhões para chegar, né? Mesmo que o segundo caminhão não vá totalmente cheio, né? Com 6,3 metros cúbicos, mas eu preciso do segundo caminhão para chegar nos 12 metros cúbicos, certo? Exercício 7, para terminar, porque o exercício 8 não vai ter como a gente fazer, né? Calcule o volume do paralelepípedo, ó. Então, é só a gente colocar aqui. Volume é igual 15 vezes 10 vezes 25, olha só. Então, volume é igual 15 vezes 10, 150, vezes 25, volume é igual 3.750 centímetros cúbicos. Certo? Muito bem. Eu vou deixar anotadinha a tarefa que vocês precisam fazer e nós vamos dar continuidade à nossa matéria agora, tá? Tá bom? Pessoal, dando continuidade à aula de hoje ainda, nós vamos já começar a falar sobre um novo assunto, o cálculo de área, tá? Nós terminamos os exercícios agora sobre cálculo de volume, eu já deixei a tarefinha anotada lá para vocês. O volume, ele é calculado, né, através de uma multiplicação de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Quando a gente vai calcular área, tá, que é a região interna de uma superfície, então o que eu posso dizer para vocês? Que essa parte branca do meu quadro é a área na qual eu trabalho, que eu escrevo, que eu desenho, que eu uso para fazer as explicações, tá certo? O volume já é uma caixa d'água, uma piscina, que eu consigo colocar coisas dentro, né? Então, ele consegue guardar o volume, líquido, terra, gás, né? Então, é diferente. Então, agora nós vamos trabalhar área. E para calcular área, nós precisamos apenas de 2 dimensões, já que nós estamos calculando de uma superfície plana, tá? Que a gente enxerga somente uma face. O volume é uma forma tridimensional, espacial. Observe o esquema a seguir e complete os espaços. Então, o que nós temos aí? Nós temos um quadrado de 6 por 6 centímetros. Ele foi dividido ao meio, né? E colocou-se em linha reta as 2 metades desse quadrado. E o que nós tínhamos então? Nós tínhamos um quadrado de 6 por 6 de cada lado. Quando nós juntamos os lados, olha, quando nós juntamos as 2 metades numa linha reta, nós temos um lado medindo 12 centímetros e o outro lado medindo 3 centímetros. Então, vamos completar, olha. A partir do quadrado de lado 6 centímetros, né, que nós começamos com um quadrado de 6 centímetros, tem-se um retângulo, né, centímetros, vocês vão colocar, aí já tem o xizinho assim, ó, por 3 centímetros. Então, isso aqui, ó, são os espaços que tem para vocês completarem. Ao calcular as áreas das 2 figuras, obtém-se a área do quadrado
é o lado, né, a medida do lado elevado a 2. Então, a área do quadrado, ó, vou colocar assim, ó, a área do quadrado é igual a 6 centímetros, né, aí tá entre parênteses assim, ó, então isso aqui vocês completam, ao quadrado. Muito bem, aí na outra linha tá assim, a área do quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36. Centímetro ao quadrado, centímetro quadrado, olha. Então, para calcular a área, basta multiplicar um lado pelo outro, ó. E aí, nós vamos chegar, então, na área do retângulo, ó. A área do retângulo é a base, já que o retângulo não tem todos os lados com a mesma medida, ele tem uma base e ele tem uma altura. Então, nós vamos multiplicar base e altura, tá certo? Então, aqui, ó, a base é 12 centímetros, então vocês vão completar aqui, vezes 3 centímetros, que é a altura. Olha só. E aí, então, nós vamos colocar a resposta, que a área do retângulo, ó, é 12 vezes 3, que dá 36, e centímetro vezes centímetro é centímetro ao quadrado. E aqui nós temos, olha, tanto a base do quadrado quanto a base do triângulo tem a mesma medida. Então, vamos ler aqui, ó. Quando dois polígonos têm a mesma área, dizemos que estes polígonos são equivalentes. Apesar de serem formas diferentes, quadrado e retângulo, as medidas que eles apresentam trazem para nós a mesma área, o mesmo resultado para a área, certo? Então, são equivalentes, têm a mesma medida. Laboratório. Relacionando áreas de figuras planas. Considere cada quadradinho equivalente a 1 centímetro quadrado, ou seja, com lado igual a 1 centímetro. Para expressar a área de cada figura, faça composições de quadradinhos e responda às questões. Então, nós estamos trabalhando primeiro, ó, a área do quadrado, a área do retângulo e a área do paralelogramo, ó. Então, a primeira aqui, ó, é a área do retângulo. O que nós vamos fazer, pessoal? Como a figura está toda desenhada numa malha quadriculada, basta a gente contar os quadradinhos e cada um tem como referência 1 centímetro quadrado. Então, eu posso contar no retângulo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6. A área do retângulo é 3 vezes 6, que é igual a 18 centímetros quadrados, certo? Depois, a área do paralelogramo. O paralelogramo, ele já tem uns quadradinhos pela metade. Então, a gente vai ter que fazer uma composição, ó. Primeiro, vamos contar os inteiros, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3, 15. Tem 15 quadradinhos inteiros. Só que se eu pegar o pedacinho maior de cima com o pedacinho menor do outro lado, eu tenho mais um quadradinho, que já dá 16. Se eu pegar as duas laterais aqui, ó, que estão na mesma linha, mais um quadradinho, 17. E se eu pegar os dois pela metade que eu tenho embaixo, dá mais um quadradinho inteiro. Então, aqui também, ó, eu tenho 18 centímetros quadrados. Ou seja, este retângulo e este paralelogramo são equivalentes, têm a mesma área, certo? Para a gente terminar
agora essa aula de hoje na página 114. Qual a medida da base do retângulo que nós vimos lá, ó? Quantos quadradinhos tem na base do retângulo? Lá tem 6 centímetros, porque nós estamos considerando cada quadradinho, cada lado do quadradinho como 1 centímetro. Então, se a gente voltar lá, nós vamos contar 6 quadradinhos, 6 centímetros. Letra B. Qual a medida da altura? São 3 quadradinhos, logo 3 centímetros. Letra C. Qual a medida da base do paralelogramo, tá? A linha que forma embaixo assim também, ó. Dá pra ver que lá nós temos 6 quadradinhos, então 6 centímetros. Qual a medida da altura do paralelogramo? A gente pode observar pelos quadradinhos completos, que são 3 centímetros também. Vamos tudo no quadradinho completo, tá? E letra E. Letra E. Qual a área do retângulo e a área do paralelogramo? Ora, nós já vimos as áreas são equivalentes. Igual 18 centímetros quadrados. Quando a gente escreve que elas são equivalentes, a gente já entende que as duas áreas têm a mesma medida. Muito bem. Vou tentar fazer aqui, ó, só o pedacinho que tá faltando, tá bom? Pra gente terminar. Podemos dizer que a área do retângulo é igual à área do paralelogramo. Temos que a área do retângulo é base vezes altura, então a área do paralelogramo também será base vezes altura. Então, nós estamos relacionando, nós relacionamos aqui, ó, o quadrado, o retângulo e depois o paralelogramo, certo? O quadrado, lado vezes lado. O retângulo e o paralelogramo, nós provamos e comprovamos que se eu multiplicar base vezes altura, eu chego ao resultado da área, certo? Por hoje, pessoal, é só isso. Na próxima aula eu vou corrigir a tarefa com vocês e nós vamos continuar estudando áreas das figuras planas. Beijo!